Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 110 Mercado ativo. Ni Yan inspecionou seus arredores com cuidado, tendo certeza de não deixar nenhum centímetro passar despercebido. Seus movimentos eram extremamente cuidadosos. Ele não se atrevia a fazer o menor dos ruídos com medo de perturbar o Fire elemental que estava dormindo no fundo da caverna. Eventualmente, sua procura o levou a uma fenda escondida. Lá, passando por gases e fumaça vulcânicos que atrapalhavam sua visão, ele achou uma pequena caixa velha escondida atrás de um pedregulho. A caixa era feita de tábuas de madeira, mas com o passar dos séculos, a madeira tinha se decomposto, criando inúmeros buracos na caixa. Porém, o fato de ela não ter quebrado por completo nesse ambiente severo era o mais surpreendente. Ela parecia bem ordinária, não tendo a elegância e imponência das outras caixas de prata e ouro. A única coisa que valia a pena prestar atenção era a runa de imunidade ao fogo desenhada na madeira. Mesmo que a letra antiga parecesse simples, era exatamente aquela runa discreta que isolava a caixa do fogo e lava da caverna. Se eu estiver certo, deve ser essa. Ni Yan se ajoelhou e abriu a caixa. Ele procurou por um tempo com sua mão até eventualmente achar um anel. Crawler Ring, desconhecido. O anel rastejante, junto com o Silk Spinner, eles eram essenciais para qualquer jogador que quisesse chegar ao topo. Ni Yan usou Transcendente Insight para avaliar as propriedades do anel. Crawler Ring, bronze, acessório único. Requisitos, nível 0. Propriedades. Permite que o usuário se agarre a paredes e superfícies similares por 10 minutos. Resfriamento. 1 hora. Peso. 0,5 lb. Restrições. Pode ser usado por todas as facções. O Crawler Ring, assim como o Silk Spinner Ring, eram acessórios únicos que ajudavam os jogadores a ultrapassar obstáculos. Porque ele tinha arriscado sua vida e passado pelo covil de um monstro nível 30. Era precisamente para conseguir esse anel. Agora que Ni Yan tinha ambos os itens, não existia mais nenhum obstáculo que poderia entrar em seu caminho. Cheio de expectativas, Ni Yan equipou o Crawler Ring. Depois de conseguir o item que ele queria, ele pensou por um momento. Ele podia simplesmente teleportar para fora daqui com um pergaminho de retorno. Mas acordar o Fire Elemental era um risco que ele não estava disposto a correr. Os efeitos do pergaminho poderiam alertar o Fire Elemental de sua presença. Enquanto ele retraía seus passos, ele era capaz de ouvir uma respiração rítmica vindo do fundo da caverna, liberando uma onda de ar quente com toda a expiração. Ele silenciosamente chegou até a entrada da caverna. Lá, ele ativou o Crawler Ring e imediatamente sentiu uma força de sucção estranha vindo de suas mãos. Suas mãos se prenderam firmemente na superfície da pedra enquanto ele descia o penhasco. Se alguém visse ele de longe, ele iria lembrar uma aranha enquanto se agarrava na superfície do penhasco. Ele era capaz de se movimentar rapidamente, quase como se estivesse no chão. Para ele, um penhasco gigante não era mais nenhum problema. Enquanto procurava por um lugar bom onde ele pudesse parar, ele eventualmente viu uma saliência grande que ele podia ficar em pé. Lá, ele poderia soltar ambas as suas mãos e usar o pergaminho de retorno. O fundo parece ser uma zona de nível 20. Tem uma boa quantidade de monstros classe líder também. Ni Yan encarou os monstros no fundo do vale, então olhou para o Thunderblaze Scroll na sua bolsa antes de ter uma ideia genial. Considerando seu nível e equipamento, era extremamente difícil, quase impossível para ele lidar com um monstro nível 20, mas esse não era o caso com Thunderblaze Scroll. Já que o raro pergaminho intermediário tinha a capacidade de matar monstros nível 20. Infelizmente, Ni Yan ainda não tinha inteligência o bastante para ativar o feitiço. Mas isso podia ser resolvido comprando algumas peças de equipamento no mercado. Então, ele deixou a ideia de lado por enquanto e ativou o pergaminho de retorno. O pergaminho brilhou e um círculo de teleporte apareceu embaixo dos seus pés. 20 segundos depois, o círculo brilhou com uma luz pulsante enquanto ele era levado de volta a Calore. Depois de sair da área de transporte, ele andou pela rua principal de Calore. Ele viu jogadores por todos os lados, falando que estavam comprando Black Phenol por 25 cobres por garrafa, mas parecia evidente que ninguém estava disposto a vender. No presente, as garrafas de Black Phenol eram como batatas quentes. Todas as guildas estavam lutando por elas. Então, quem estaria disposto a vender para esses jogadores quaisquer? 26 cobres. 30 cobres. 32 cobres. Muitas guildas estavam tentando vencer essa competição aumentando a oferta pelo Black Phenol. Mas, no fim, os jogadores ainda não estavam dispostos a vender, deixando essas guildas boquiabertas e chocadas. Algumas guildas até mesmo deixavam seus membros na casa de audição o dia inteiro. Ocasionalmente, alquimistas que faziam Black Phenol iriam colocar algumas garrafas à venda instantaneamente criando um frenesi entre esses membros de inúmeras guildas enquanto eles lutavam para comprar. O máximo que uma garrafa tinha vendido até agora era 50 cobres. Nessa linha do tempo, a falta de Black Phenol tinha chegado mais cedo, era mais poderosa e ainda mais aterrorizante. A maioria avassaladora das guildas estavam perdidas sem saber como lidar com essa situação. Com os preços do Black Phenol disparando, os lucros que as guildas conseguiam no Sozil Valley eram ínfimos. Mesmo assim, era necessário continuar indo para a dungeon,
já que a lista dos equipamentos obtidos na Sozil Valley, assim como suas taxas de drop tinham sido liberadas no site oficial de Conviction. Obter o set que dropava dos lobisomens era essencial para os guerreiros de qualquer time. A experiência obtida ao matar os monstros também era alta. O único problema era a dificuldade excessiva. Já tinham tido várias tentativas de todos os times, mas ninguém tinha sido capaz de vencer a dungeon ainda. Dessa forma, quantas garrafas de Black Phenol seriam consumidas até o fim? Talvez, nesse momento, a única guilda capaz de ir para Sozil Valley sem muita dificuldade era a Holy Empire. Graças a Ni e Yan provendo uma larga quantidade de suprimentos, eles tinham bastante Black Phenol para aguentar por algum tempo. Quando Ni e Yan viu os preços de Black Phenol assim como a sua falta no mercado, até ele ficou um pouco assustado. Ele acreditava que alguns jogadores e algumas guildas teriam algum estoque para sobreviver por um tempo, e que as guildas iriam enviar seus jogadores para conseguir os materiais. Ainda assim, no decorrer de algumas horas, quando a falta no mercado estava apenas começando, o preço de Black Phenol já tinha alcançado um estado terrível. Ainda assim, Ni e Yan entendeu que esse preço era provavelmente o limite. Se subisse ainda mais, as guildas estariam perdendo dinheiro ao invés de lucrar na dungeon. Claro, quem em sã consciência faria uma coisa dessas? Acho que está na hora de liberar meu estoque para o mercado. Ni e Yan colocou 10 garrafas de Black Phenol na casa de audição, onde um fervor de lances começou a chegar. Os lances continuaram a subir até que todos eles pararam em cerca de 50 cobres. Com as 10 garrafas vendidas, seus lucros já eram decentes. Depois, ele colocou mais 10 garrafas à venda. Sem dúvidas, todas elas foram disputadas até que nenhuma restasse. Ele continuou a colocar pequenas quantidades de Black Phenol no mercado em um ciclo de vendas que persistiu por um bom tempo. Notícias de Black Phenol sendo vendidas no mercado em grandes quantidades rapidamente chegou aos líderes de várias guildas e fez com que todos eles viessem para a casa de audição. Ni e Yan andou pelo auditório principal da casa e eventualmente se sentou em uma cadeira bem no fundo. Seus olhos passaram pelo local. Tinham vários rostos extremamente familiares. Todos eles pertencendo aos membros principais das maiores guildas. Era óbvio que a falta de Black Phenol tinha virado uma dor de cabeça para eles. Parece que todos os jogadores estão preocupados com Black Phenol agora. Quem você acha que ainda tem tantas garrafas assim? Essa pessoa constantemente coloca grupos de 10 quando a anterior é vendida. Parece que ele não vai vender todo o seu estoque de uma vez só. Eles realmente são espertos. Vender tudo de uma vez certamente não vai render um lucro tão grande. Só vendendo devagar e instigando o apetite das grandes guildas que eles vão fazer um lucro maior. Uma garrafa de Black Phenol por 50 cobres. Esse preço é quase um roubo. Eles estão ganhando dinheiro como loucos. Que pena que eles não colocaram seus nomes ao colocar à venda. Ninguém sabe quem eles são. Quando Ni e Yan ouviu os sussurros, sua boca se curvou em um sorriso. Essa era a hora de ele ganhar muito. Devido ao fato de ele ter muito Black Phenol em sua bolsa, se ele não se livrasse dele rapidamente, e desse tempo para que as guildas formassem seus próprios estoques, seus esforços iriam por água abaixo. Ni e Yan gastou seu tempo assim na casa de audição, apenas vagando preguiçosamente. Por enquanto, ele não estava pensando em aumentar de nível, nem em matar monstros. Sua mente estava apenas relaxando. Em um mercado com tamanha necessidade, seu suprimento de Black Phenol vendeu muito bem. As guildas que conseguiram comprar alguns já tinham começado a retomar seus ataques à dungeon, deixando as que não tinham conseguido ainda sentindo uma pressão imensa. Mesmo que eles soubessem que estavam sendo roubados, ir para a nova dungeon ainda precisava acontecer, não é? Mesmo que o Black Phenol só estivesse sendo vendido em pequenas quantidades, muitas guildas não tinham alquimistas que pudessem produzir. Com medo do Black Phenol sendo vendido agora fosse o último, eles não podiam deixar de comprar. Sob a pressão da grande demanda, o preço de Black Phenol continuou alto. A histeria sob o Black Phenol fez com que o dinheiro entrasse por todos os lados, e os bolsos de Ni e Yan estavam cada vez mais cheios. Depois de vender mais de 500 garrafas, ele parou para calcular seus lucros. Ele tinha conseguido cerca de 2,5 ouros até agora com apenas as garrafas de Black Phenol. Junto com os lucros dos materiais para produção, Flash Powder, Chip Transformation Scroll e Web Scroll, ele agora tinha um total de 16 ouros nos seus bolsos. Nos próximos 6 ou 7 dias, todos os lucros feitos pelas guildas em Sozil Valley iriam acabar em seus bolsos. Tão cedo assim no jogo, tamanha quantidade de dinheiro faria os jogadores admirarem ele até o fim. Sem mencionar, ele ainda tinha 300 garrafas de Black Phenol, 220 receitas de Black Phenol e uma enorme quantidade de materiais para vender. Eram as receitas as verdadeiras donas do dinheiro. O dinheiro de venda de uma única receita já tinha subido para 20 pratas. Além disso, o preço ainda estava subindo, ao contrário do Black Phenol que tinha estagnado. Ni e Yan ainda não precisava de pressa para se livrar de suas receitas. Depois de vender todo o seu Black Phenol e materiais primeiro, ele poderia decidir quando e por quanto vender suas receitas. Com seus bolsos tendo 16 ouros a mais, ele instantaneamente ficou rico. Até mesmo as guildas grandes não teriam mais do que 3 ou 4 ouros. Jogadores iniciantes precisam de dinheiro. A maior parte dos jogadores não tinham dinheiro o bastante nem para ele mesmo, então por que eles iriam doar para a guilda? Até porque a maior parte deles eram novos recrutas,
Então, por enquanto eles não tinham um grande senso de lealdade para com a guilda. Então, a maior parte dos líderes estariam quebrando a cabeça sobre o problema que era fazer dinheiro. Eles só podiam pedir para os membros leais, aqueles que já faziam parte da guilda desde os outros jogos, para dar ajuda com os fundos. Porém, se eles exagerassem e pedissem um pouco mais do que o aceitável, aqueles subordinados leais poderiam guardar um pouco de ressentimento. Isso iria influenciar negativamente no crescimento da guilda. Agora que ele tinha dinheiro, ele não podia deixar ele perder valor em suas mãos. Ele iria tornar seu capital atual em ainda mais dinheiro. Essa era a forma certa de fazer as coisas. Assim que esses pensamentos vieram à sua cabeça, ele se lembrou que podia comprar propriedades e territórios. Nesse momento, o jogo já estava começando a vender as propriedades em Calore. Algumas casas nos cantos das ruas já tinham sido destruídas para que formassem novos espaços para a abertura de loja de jogadores. Toda a seção de terra importante estava atualmente à venda. Porém, o administrador-chefe Telos estava bem livre de trabalho. O salão principal de seu local de trabalho estava praticamente vazio. A razão por ele não ter nenhum cliente era de que o menor preço para as propriedades era de 1 ouro, enquanto as propriedades que estavam em boas áreas vendiam por cerca de dezenas de ouros. Sendo assim, nem mesmo as maiores guildas seriam capazes de conseguir dinheiro para comprar tal pedaço de terra. Quanto aos preços mais baratos vendendo por 1 ou 2 ouros, suas áreas estavam localizadas em locais um pouco distantes, onde jogadores não costumavam frequentar. Então, ninguém estava disposto a comprá-las, enquanto as propriedades com boa localização eram caras demais. Então, os jogadores que tinham dinheiro o bastante para comprar alguma terra, só podiam deixar para lá. Mas, num futuro próximo, várias das grandes guildas iriam ter dinheiro o bastante para comprar. A economia dentro do jogo iria florescer ainda mais, e todos os pedaços de terra seriam disputados loucamente pelas guildas. Isso era o que o futuro prometia. Toda guilda estava acumulando suas finanças para poderem se expandir. Se uma pessoa comprasse um pedaço de terra, não importava se ele abrisse sua própria loja ou alugasse para alguém, ambas as opções eram boas o bastante. Com tanto dinheiro no seu bolso, Ni Yan só precisava deixar 1 ou 2 ouros para uso pessoal, e isso iria cobrir seus gastos diários por um bom tempo. Ao usar seu dinheiro para comprar pedaços de terra, não só ele iria conseguir mantê-los, como essas propriedades iriam valorizar com o tempo. Quem teria alguma coisa contra isso? Bens virtuais eram o mesmo que bens no mundo real. Ambos possuíam valor.